Bem-vindos à Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina, temos como convidada de hoje Diana Faustino, que faz leitura do útero sagrado, também constelações, mas hoje o tema do nosso vídeo, da nossa entrevista, vai ser a leitura do útero sagrado. E tu, Diana, vais-nos explicar então como é que tu chegaste a esta leitura e como é que ela funciona. Ok, então eu desde pequena que vejo energia e que é quase como se fosse uma forma muito empática de lidar com as pessoas, portanto não só de uma maneira a comunicação verbal, mas também energética. Então a partir do momento em que eu compreendi que a minha sensibilidade ia além daquilo que as pessoas normais veem, eu comecei a receber muito mais informação relativamente à parte feminina da mulher, também à parte feminina do homem. O que eu percepcionei no meio desta percepção, não é, mais sensitiva, é que eu podia agarrar nisto e trazer para as mulheres como uma ferramenta de expansão e também de ajuda pessoal para a mulher cada vez mais conhecer-se e permitir que ela própria consiga desbloquear aquilo que não lhe permite ser tão fluida na própria vida. Esta leitura não é física, portanto? Não. Esta leitura é uma leitura energética. Eu não faço qualquer tipo... Portanto, eu não toco na pessoa. Nós estamos ou online ou fisicamente, portanto, como estou eu contigo, estamos numa conversa de mulher com mulher e faço esta leitura. E tu consegues sentir, eventualmente, quais são as partes de mim que eu poderia ter que trabalhar, é isso? Certo, sim. E normalmente essa energia ou essa que tu sentes já começou desde, como tu dizias, queres-nos contar um bocadinho a história? Posso contar? Sim. Eu sempre vi, então, como eu disse, sempre vi energia. Eu quando estava na escola eu não via só o professor lá à frente no palco, eu via muita energia ali a passar, portanto muitas nuvens coloridas, mesmo espíritos a passar. E o que foi acontecendo foi que eu compreendi que havia coisas que muitas outras pessoas não viam. Quando eu vim para Lisboa, é que aí houve uma grande expansão, portanto vim para Lisboa estudar a minha parte académica e percebi que havia realmente aqui uma possibilidade de eu expandir essa parte em que eu era muito mais aceita do que onde não se conhecia, que era na minha terra. Então eu acabei por começar pelo Reiki e por outras terapias que me permitiram ganhar muito mais segurança para avançar com esta parte e para fazer um enraizamento também desta energia aqui e trazer este conhecimento para as mulheres. O que acontece quando eu estou com uma mulher é que eu vejo, portanto, a energia do útero a expandir e a trazer-me informação como se fossem ondas energéticas, ok, de várias cores, e depois estão aqui os meus guias, depois comunicam com os guias da mulher que está ao pé de mim, e eu, não posso contar, eu não posso dizer. Portanto, está aqui alguma... Eu começo logo a ler, estou ao pé da pessoa e começo logo a ler algo muito natural em mim, só que eu respeito muito o espaço privado da outra pessoa. Então, eu só falo quando a pessoa me questiona ou quando realmente tem interesse em saber isso. Pronto, é uma questão de respeito. Claro, e porquê o útero? Porque o nosso útero é como se fosse o início de tudo, é a criação. E é um centro energético brutal. E se nós mulheres nos conectarmos cada vez mais com o nosso útero, nós vamos ter acesso a imensa informação, a imensa energia que nos vai permitir ver muito além daquilo que nós somos. E o útero é como se fosse o cálice sagrado, não é? E ali começa, então por que não começar e dar-lhe um nome de útero, portanto, leitura do útero sagrado, porque no fundo o que eu faço é uma leitura dos 3 úteros, do útero físico, que é a materialização do que acontece no útero espiritual e no útero emocional. Ok, é muito interessante, estás a falar no útero físico, porque eu recordo-me, já que há uns anos atrás fiz uma leitura contigo sobre mim, certo. E tu falavas numa pequena fissura, ou seja, tu sentiste um determinado corte no meu útero físico. Certo. Lembras-te disso? Sim. Queres falar e explicar um bocadinho o que é que tu sentes de forma física? Certo. Muitas vezes é mostrada a imagem mesmo física do útero. Outras vezes é mostrada uma imagem mais espiritualizada do útero, ok? Porquê? Porque muitas vezes a mulher não está preparada para receber determinado tipo de informação e nós temos que respeitar isso. Quando eu sinto que existe situações de inflamações, miomas, doenças, eu digo sempre à pessoa, convém ver o que é que está aqui a acontecer porque está qualquer coisa aqui que não está bem. Portanto, é importante é importante dar atenção a esta parte, ok? Porque normalmente as doenças físicas que aparecem no útero têm tudo a ver com a parte emocional,
portanto o útero emocional, e também com a parte espiritual que durante muitos anos não foi trabalhada. A mulher recebe informação, mas a mulher não sabe descodificar aquela informação porque nunca foi ensinada. Então aquilo materializa-se. Ok? E materializa-se às vezes em infecções, as pessoas não percebem porque continuam a ter infecções urinárias, porque têm endometriose, porque têm miomas, porque têm outro tipo de mazelas que aparecem e que, portanto, porque é uma chamada de atenção. É o útero a dizer assim, olha, já não consigo mais lidar com isto, agora eu preciso mesmo que tu olhes para mim. Então é uma chamada de atenção para a mulher parar e voltar ao centro energético. E já aconteceu de tu, eventualmente, na casos em que pessoas foram ter contigo e tinham problemas físicos no útero? Sim. 90% das mulheres que eu atendo têm problemas físicos no útero. E então vêm sempre à procura de uma razão do porquê daquilo estar a acontecer. Okay? Ou mulheres que passaram por traumas muito violentos. E então procuram sempre um apoio no sentido de conseguir ultrapassar o trauma e conseguir desbloquear aquela dor. Okay? Há muitas leituras em que eu inicio, mas depois tenho que fazer técnicas mesmo de libertação emocional porque a energia para e os guias dizem não, tens que fazer aqui um trabalho direcionado para a mãe, ou direcionado para o pai, ou direcionado para o próprio caminhar da alma e portanto fazemos eu peço autorização para fazermos esse desenvolvimento, esse trabalho ali e depois aí sim continuamos a leitura ou não, depende sempre da intensidade daquele trabalho. E depois de perceberes e da pessoa te acompanhar nesse processo e de perceber ela própria o que é que lhe está a acontecer, o que é que está a causar esse sintoma ou esse problema, tu sentes que a partir desse momento há abertura da pessoa para enfrentar essas... Sim. Normalmente a pessoa quando toma consciência do que é que está ali a acontecer, a pessoa é como se ela precisasse de uma pessoa fora que lhe dissesse aquilo que ela já, entre aspas, sabia ali inconscientemente. Então é como se a caixa de Pandora abrisse. E a partir dali há muita informação que vem ao de cima. Porque, vamos ver uma coisa, não é apenas uma endometriose, não é apenas portanto, uma infecção. Portanto, há muita coisa ali por trás daquilo. Então, o que eu faço é depois um acompanhamento da mulher, através de trabalhos de casa, através de comunicação ativa com a mulher, no sentido de amparar dentro das minhas capacidades, porque quando eu percebo que já não faz parte do meu campo, eu passo para outras pessoas que estão mais direcionadas para determinados campos onde a pessoa mais precise. E normalmente, por exemplo, as doenças físicas ou a mesma doença física nas várias mulheres, achas que estão sempre associadas ao mesmo problema ou nem sempre? Não, nem sempre. Por exemplo, mulheres que vêm com um caso de endometriose, estamos a falar de mulheres que se querem esconder, ok? Querem usar uma capa, querem fingir que são uma coisa que não são. Portanto, normalmente querem mostrar uma ideia lá para fora de que são as meninas da sociedade, entre aspas, cheias de padrões, mas por dentro são arco-íris, são mulheres extremamente alternativas, mulheres extremamente selvagens, e que há ali uma luta entre aquilo que eu realmente sou e aquilo que a sociedade espera de mim. Então, normalmente, quando há esta doença, este é o gatilho, é isto, é a luta de anos e anos e anos em que o corpo pede algo, a energia pede algo, ser fiel a ti, segue o teu caminho, faz o teu caminho de alma e a sociedade onde a pessoa cresceu, portanto, quase como obrigou, não é? Portanto, a pessoa também aceitou, não é? Acabar por receber esses padrões. E ela também alimenta, portanto, é como se fosse uma dicotomia que a pessoa vive dentro dela, ok? As infecções urinárias, por exemplo, é a pessoa não se ouvir, ok? É a pessoa continuar, saber que tem que fazer determinado alteração na sua vida, mas continua constantemente a autossabotar-se, por exemplo. Causas mais graves? Causas mais graves, como algum tipo de cancro? Normalmente tudo o que são assim, doenças mais graves é porque a mulher deixou de conectar-se a si, deixou de amar-se enquanto mulher. É uma grande falta de amor próprio, de se colocar em primeiro lugar. Okay? E isto é uma coisa que é ensinada, está bem? Porquê? Porque nós, as mulheres, fomos ensinadas e ensinamos às mulheres que vêm a seguir que temos que servir os outros. E colocar-se em primeiro lugar não é... opção. Exatamente. Está errado. Está errado. Portanto, coloca-te em primeiro lugar, mulher. É o melhor presente que podes dar a ti própria. E é mesmo, porque quando nós estamos em primeiro lugar, não é que nós estamos a ser egoístas com os outros, mas nós vamos estar tão bem connosco próprias que quando estivermos com outra pessoa ou quando estivermos a fazer algo, nós estamos em paixão, nós estamos com um esplendor de energia, nós estamos a dar o nosso tempo, mas é um tempo saudável.
ok? É uma energia saudável e não uma energia de carência ou de estar em constante competição ou tantas outras coisas que eu posso aqui dizer. Sim, claro. Então, passando agora um bocadinho à parte, se calhar, emocional, Certo. essa parte que tu também consegues ler em cada mulher, Sim. não é? É muito interessante porque o trabalho com o feminino leva-nos sempre à menina, ok? À menina dos 3, 4 aninhos, em que não podia chorar, em que não podia, tinha que se comportar bem, tinha que fazer aquilo que era-lhe mandado. Cada vez mais, e isto é muito interessante, é que as mulheres que são mais, portanto, gerações mais recentes, não trazem tanto este padrão. Trazem uma parte emocional mais desenvolvida, isto é, mais forte, do que as mulheres mais velhas, porque viveram noutro tipo de sociedade e tiveram uma liberdade muito diferente. Então, muitas vezes eu vejo crianças, isto é, crianças interiores, em que têm muitas saudades dos pais, muitas mulheres com saudades do colinho, muitas mulheres com saudades de ser meninas e de ter aquela possibilidade de voltar para o colinho da mãe, para o colinho do pai, compreendes? Então, esta saudade é como se eu visse a criança, portanto, aquela mulher pequenina a olhar para uma parede cheia de fotografias e eu digo, oh, isto é, há falta aqui de mãe, falta de pai, porque antigamente as pessoas trabalhavam muito, as pessoas tinham que sair de casa e passar muito tempo fora de casa para trazer o dinheiro e as coisas básicas para a sobrevivência da criança. Não é que haja falta de amor ou falta de presença, compreendes? Falando um bocadinho então da criança interior, porque é um tema super interessante, vou aproveitar a tua deixa. Sim. O que é que tu poderias falar? Ou seja, como é que nós poderíamos encontrar-nos nessa criança? Como é que nós podemos, já sei que vai ser de forma resumida, não é? Sim. Resgatar essa criança, trazê-la, alimentá-la? Um exercício muito simples de fazer, que é, já agora dar esta ferramenta, é arranjar uma fotografia quando nós somos pequeninas, portanto, uma fotografia até aos 4 anos ou mais velhas, ali pequeninas, e colocar na mesinha de cabeceira, ok? Assumir que somos aquela criança, primeiro que tudo. Depois dizer bom dia, boa noite, visualizar, portanto, a fotografia e trazê-la ao coração, portanto, é como se estivéssemos a trazer a criança também ao nosso colo e dar-lhe o colinho que lhe faltou, ok? É como se nós estivéssemos a dizer assim à menina, tu existes, tu fazes parte de mim, tu és aceite, eu reconheço-te, eu valido, tu és sagrada, tal qual como eu sou sagrada. Porque nós, ao crescermos, é como se o adulto fosse obrigado a endurecer o coração. E então, o resgate da criança interior é muito importante, que é para nós não nos afogarmos nas nossas próprias emoções e nas nossas próprias raivas e ódios Como mal. assim? Bem, isto. Nós, se tivermos a nossa criança bem nutrida, nós vamos ser adultos que também sabem nutrir e que também sabem estar e são adultos saudáveis a nível de relacionamentos e a nível também de próprio trabalho e aquilo que eles trazem para o mundo, ok? Se a nossa criança estiver em carência, ok? O que é que acontece? Nós vamos estar sempre a exigir tudo, de todo lado. Então vamos estar sempre em conflitos, ou em relacionamentos, ou no trabalho. Portanto, a vida vai-nos trazendo, é como se fossem, olha aqui o que está aqui a acontecer. Por exemplo, uma experiência de alguém que fala mal ou alguém que rejeita. Estamos a falar de aquilo vai-nos acender ali uma ferida naquela pessoa, porque ela vai se lembrar de situações da infância onde foi rejeitada. Então, se nós conseguirmos, desde o início, vir aqui, cuidar desta criança interior, nutrir, trazer outra vez ao ninho, ok? Porque há muitas pessoas que não têm a possibilidade de pedir colinho aos pais, não é? Mas podemos nós próprios dar esse colinho a nós mesmos. E então, quando nós damos esse colinho à criança, a nossa criança interior, então o nosso adulto torna-se muito mais saudável, torna-se muito mais nutrido. Porque já não está em carência. Exatamente. E também se coloca em primeiro lugar. Ok. Diana, muito mais haveria para falar, não é? Agradeço-te a mensagem e a informação que partilhaste com todos nós hoje, em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália. Obrigada por me receberem. Obrigada. A todos vocês que nos acompanham em Mindália Televisão, não se esqueçam de que, se gostaram deste vídeo, peço-vos que coloquem um gosto e subscrevam o nosso canal.